O escritor não é apenas aquele que escreve, é aquele que produz pensamento, é aquele que é capaz de engravidar os outros de sentimento e de encantamento. Iniciaremos mais uma etapa e desta vez a discussão é a pesquisa em educação. Todos nós temos uma experiência ou outra sobre a pesquisa realizada ao longo da nossa vida, não é? Que seja uma pesquisa cotidiana, uma pesquisa de preço, uma pesquisa de opinião, não é? São pesquisas diversas, mas o que nos interessa neste instante é a pesquisa científica. E eu me reporto a uma frase de Paulo Freire, do livro Pedagogia da Autonomia, que dizia assim: não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Logo, a pesquisa está relacionada com o ensino. E isso é importante porque cada vez que temos a oportunidade de focarmos o nosso olhar em um objeto ou algo que nos interessa, é preciso então que aprofundemos, que tenhamos um olhar mais dinâmico e com critérios, não é, que reportam aí a ciência. E por falar nisso, o que é ciência? Então temos duas perguntas: o que é pesquisa e o que é ciência? De forma bem sintética, a pesquisa ela é o ato pelo qual, não é, podemos obter conhecimentos novos a partir de perguntas, a partir de indagações que nos fazemos e fazemos algum evento, né, algum processo educativo, algum fato social, não é? Então a pesquisa ela serve para dar respostas, né? A pesquisa científica ela está agregada a critérios que são necessários para que haja então a cientificidade, né? O próprio nome já está dizendo, pesquisa científica. Eu não posso aleatoriamente, não é, dizer que, um exemplo, o processo educacional ele precisa de ser melhorado, então logo o currículo então também seja alterado. Não posso dizer isso de forma aleatória. Eu preciso fazer uma investigação criteriosa para de fato saber se o currículo, um determinado currículo, atende ou não os preceitos então de uma comunidade, não é? E a pesquisa então ela serve para potencializar políticas públicas. Então os governantes, não é, deveriam utilizar as pesquisas acadêmicas, principalmente no campo da educação, para a configuração de políticas públicas. Agora podemos também continuar ou exercitar aí essa pesquisa, não é? Continuarmos no exercício da pesquisa para encontrarmos respostas a possíveis problemas que estão nos indagando na condição de professores e educadores, na condição de partícipes de processos educativos diversos, né? Que seja na gestão, que seja na administração, que seja em sala de aula. Então a pesquisa ela tem esse cunho, ela auxilia, né, a todos nós para que haja então respostas sobre determinados fatores que são importantes. Um dos exemplos, né, que eu trago aqui é uma imagem, e essa imagem nós temos então uma interrogação ao centro. Então, no lado de cima nós temos o que é. Então, o que eu quero, não é? No lado de baixo nós temos onde eu vou fazer essa pesquisa. Então, a pesquisa ela tem que ter um foco, tem que ter uma dinâmica, não é? Estamos dizendo sobre uma pesquisa científica. Então, o que eu quero, não é? Aonde eu vou realizar esta pesquisa? Como irei realizar essa pesquisa? Por que irei realizar essa pesquisa? Para que realizarei essa pesquisa? Em que tempo? Quando essa pesquisa será realizada? Quantos sujeitos essa pesquisa envolve? Se é que envolve pessoas, sujeitos, não é isso? Seres humanos? Quais são os seres humanos? Qual o nosso público? São crianças? São adolescentes? São jovens? São professores? Né? É a comunidade? Né? São os participantes da escola? Né? Então, quais são esses sujeitos? Eu preciso apontar quais são esses sujeitos, né? Então, aqui um desenho para que eu possa, então, efetivar um processo de pesquisa, uma busca a partir de uma pergunta que nasceu a partir da falta de respostas, a partir das leituras que eu tenho, né? Das incoerências
que eu percebi nas leituras que eu fiz, ou até mesmo a partir de um fato novo que surgiu, e esse fato até o momento não me deu a oportunidade de boas explicações, ou há indagações ainda em aberto, né? Problemas ou problemáticas, questões em aberto. Boaventura Souza Santos dizia que a pesquisa é uma prática social do conhecimento. Então, logo, nós não nascemos pesquisadores, mas podemos nos transformar em pesquisadores, em bons pesquisadores, e principalmente no campo da educação. Já discorremos bastante sobre o que é pesquisa, e gostaria de dizer-lhes que a pesquisa ela está associada à ciência, à pesquisa científica, né? Então, o que vem a ser essa ciência? Obviamente que tem a relação bem direta aí o que já dissemos sobre a pesquisa, não é? A pesquisa é uma forma especial de produção de conhecimento, onde a razão, não é? Ela está associada também a uma possível experimentação. Então, a razão ela é utilizada, né? Reportamos a razão para que haja produção de conhecimento. E, obviamente, quando mencionamos a razão, é preciso, então, dizer sobre o histórico da ciência, ou um breve histórico sobre a ciência que diz respeito ao paradigma científico, porque essa ciência que utilizamos hoje, ou essa ciência que nos valemos para a produção de conhecimento, não é? Essa ciência, ela vem desde o século, ela foi pensada, não é? Ela tem sido formulada desde o século XVI, não é? Aonde surgiu a ciência moderna. Então, o que vem a ser a ciência moderna, não é? O paradigma da ciência moderna, não é? O paradigma corresponde a um ponto, né? Uma referência, né? Onde buscamos, aonde nos reportamos para que haja explicações diversas, nesse caso, no campo científico, né? Então, o paradigma científico, o paradigma da ciência moderna, ele surge no século XVI, né? Cada época tem o seu paradigma, né? E esse paradigma normalmente ele evoca diferentes problemas. Então, hoje nós temos um paradigma que é diferente do século XVI, não é? Nós estamos caminhando hoje com uma proposta de uma ciência pós-moderna, né? Um dos pesquisadores teóricos que tratam sobre esse assunto, né, é o Boaventura Souza Santos, né? Introdução a uma ciência pós-moderna. Esta é uma das obras. Então, ele vai trazer diversas interlocuções, não é? E de forma a contrapor a uma ciência moderna. Por quê? No século XVI, não é? Onde essa ciência moderna ela se constitui, obviamente que ela não se fecha no século XVI, mas naquele momento o que havia era o teocentrismo, ou seja, as explicações elas não circulavam à razão, não é? Então, na Idade Média, não é? Quando observamos que essa proposta desse pensamento teológico, né, dominava, a ciência, então, a razão não sobressai, não é? Então, a grande mudança que ocorre é a passagem do teocentrismo para o antropocentrismo, né? Então, nós temos agora a explicação baseada na razão. E quando começamos essa explicação baseada na razão, obviamente que há um salto aí de qualidade, não é? Em muita coisa. Ou seja, as explicações a partir de agora reportarão a razão. Então nós temos inventos diversos, nós temos diversos pesquisadores, não é? Galileu Galilei, não é? Nós temos Newton, não é? Uma série de estudiosos, não é? Que contribuíram, que colaboraram, que pesquisaram e que fizeram aí um enfrentamento, não é, ao teocentrismo e buscavam a razão como uma fonte de explicação. Então essa ciência moderna ela é importante, ela não deixa de ter aí a sua importância para todos nós pesquisadores, mas um dos desafios que encontramos é que essa ciência moderna ela alcançou um patamar em que ela se fechou, não é? Ou seja, é uma ciência, uma proposta, né, em que a razão se faz presente, mas é uma razão que se diz absoluta, né? É uma razão matemática, né? É uma razão mensurada e nesse ponto, não é? Não carrega subjetividades, né? Então ela é objetiva, não é? E aí nós temos diversos problemas
porque essa ciência moderna, quando ela traz essa exatidão, ela não consegue então explicar os fatos sociais, não é? Então, para nós no campo da educação fica mais difícil de acionarmos a ciência moderna para que haja então a explicação dos fatos sociais. Isso porque nós temos, a partir de tudo isso, nós temos a pesquisa qualitativa e a pesquisa quantitativa, né? A pesquisa quantitativa, ela vem se construindo, ela é uma plataforma importante, ela serviu para dar vazão a diversas explicações, não é? A diversos inventos, e essa pesquisa quantitativa, o próprio nome já diz, não é? Ela também se reporta a dados estatísticos ou a dados que podem ser mensurados, né? Por exemplo, inventos que saem dos laboratórios, né? Que seja laboratório de física, de química ou de outras áreas, enquanto a pesquisa qualitativa, que diz respeito às ciências humanas, sociais, né, educação, não pode ser mensurada, ela não pode ser testada, não pode ser levada para um laboratório. Então há um grau de subjetividade bastante importante, Daí percebemos esse confronto entre a pesquisa qualitativa e a pesquisa quantitativa. E nós temos alguns pontos que são relevantes, na produção do conhecimento. Quando utilizamos então a pesquisa qualitativa, que é a pesquisa em educação, eu trago a vocês uma carta à juventude escrita por Ivan Pavlov, que viveu de 1849 a 1936, um médico russo. E nessa carta ele descreve algumas coisas importantes, mas eu pego 3 pontos que ele diz aqui, o que é necessário aí para um jovem pesquisador. A coerência, sermos coerentes aí com uma proposta, com um paradigma, Nós nos apoiaremos no paradigma de uma ciência moderna, num ponto da ciência moderna, ou nós ousaremos e nos apoiaremos então na ciência, num outro paradigma, na ciência pós-moderna, que é um debate bastante profícuo, importante, onde coloca em xeque diversas das características aí da pesquisa quantitativa, que tem aí um forte cunho positivista. O outro ponto é a modéstia, Nunca sabemos tudo, sabemos parte de alguma coisa. Logo, o pesquisador, precisa de aprofundar, precisa de uma investigação mais detalhada, precisa de obter mais dados, precisa muitas vezes de elaborar os seus instrumentos de pesquisa de forma coerente, mas que haja essa modéstia. E por fim ele diz aqui de uma paixão, a paixão pelo ensino, a paixão pela pesquisa, a paixão por um paradigma, a defesa por um paradigma, E aí nós temos o paradigma pós-moderno, que traz diversas das características das quais nos apoiamos também, inclusive, para conversarmos aqui neste instante. Bom, então esses são alguns pontos importantes. E quando a gente fala da pesquisa qualitativa, obviamente que existem diversas possibilidades de coleta de dados, diversas possibilidades para produzirmos um conhecimento, que é o conhecimento científico, Esses dados eles podem ser obtidos através de entrevistas, entrevistas elaboradas por nós, pode ser também obtido aí os dados a partir de questionários, que sejam questionários fechados, pode ser obtidos a partir de observações, as nossas observações em sala de aula, as nossas observações em ambientes que haja aí práticas educativas diversas, Podemos utilizar caderno de campo para anotações diversas, Podemos utilizar o áudio, podemos utilizar o vídeo, podemos fazer então o uso de uma série de recursos técnicos para que haja então essa possibilidade de produção de dados. E esses dados, obviamente, devem ser categorizados ou devem ser utilizados ou devem ser interpretados para que haja de fato então um apontamento sobre aquilo que pretendemos responder. Ou seja, a partir do momento que trazemos perguntas, indagações, porque para fazermos temos que fazer perguntas,
precisamos responder essas perguntas, mas nós não trazemos essas perguntas de antemão. As perguntas elas são respondidas a partir do momento que associamos então as categorias, apontamos as categorias nos dados que obtivemos a partir dos recursos técnicos utilizados, né? Das entrevistas, dos questionários, das fotografias, do caderno de campo que utilizamos, das entrevistas, né? Da própria história de vida. Podemos perguntar às pessoas, aos professores, se a minha pesquisa ela diz respeito aí a algum item que relaciona os professores, obviamente que eu posso então pedir a esse professor que conte a sua história de vida. Então a história de vida também é um dos artefatos necessários para que possamos produzir conhecimento, dados, e esses dados possam ser transformados, não é, em categorias, e essas categorias analisadas e, por fim, o apontamento, né, a construção de hipóteses que são respostas dadas por nós pesquisadores a partir de um critério, né, a partir de uma pesquisa realizada, ou seja, utilizamos então um método, que é o método científico. Então, a metodologia científica, ou seja, o caminho, né? O caminho para chegarmos, então, a essas explicações, a essas hipóteses, né? Então, nós temos essas duas propostas. Nós temos uma pesquisa, de um lado, a pesquisa qualitativa, não é? E, por outro lado, a pesquisa quantitativa, né? Há uma imensa diferença entre ver uma coisa sem um lápis na mão e vê-la desenhando-a. Não é? Então a pesquisa é um pouco isso. Para que a gente possa fazer uma boa pesquisa, nós precisamos fazer um desenho. Não é? Esse desenho ele nos exige um repensar daquela imagem anterior. Né? Uma pesquisa para quê? É uma pesquisa por quê? É uma pesquisa com quem? É uma pesquisa quando? Não é? Como que eu vou realizar esta pesquisa? Nós temos uma imagem que é bastante importante do Quive, não é? Um livro Manual de Investigação em Ciências Sociais. Essa imagem ela é dividida em 3 etapas, não é? Nós temos aqui a ruptura, a construção e a verificação. Então, de forma bastante sintética, ele traz para a gente aqui as etapas, não é? Então, dentro da ruptura, ele diz sobre a necessidade aí, de uma pergunta de partida. Então, nossa pesquisa, não é, ou texto acadêmico, um texto científico que queremos produzir, não é, que temos essa necessidade na condição de professores, de educadores, parte de uma pergunta, é a etapa 1, não é? E que faz parte aí dessa grande estrutura que ele chama de ruptura. Logo na sequência, nós temos então a etapa 2, que é a etapa da exploração. Essa etapa da exploração diz respeito a toda a nossa formação acadêmica, né? São os paradigmas que construímos, os paradigmas que nos apropriamos, né? São as leituras dos artigos que lemos, né? São os sites que acessamos para lermos aí os artigos científicos, né? São os livros, são as revistas, não é? São os produtos científicos diversos que acessamos. Então, essas leituras elas são extremamente importantes para essa etapa, que é uma etapa da exploração. Exploração a partir de um determinado foco, de um determinado tema que eu quero, então, desenvolver no campo da pesquisa, não é? Então, isso é extremamente importante. Obviamente que ele coloca nessa estrutura, que é uma estrutura de ruptura, que ele chama aqui nessa imagem, né? As entrevistas, ou seja, um processo exploratório também, não é? Então, ele associa uma proposta de uma pesquisa teórica com uma pesquisa exploratória. Então, eu posso ir a campo, né, para poder obter dados e, a partir desses dados, confrontar esses dados com a teoria, com os paradigmas, então, que eu carrego, os paradigmas que eu construí, né, os paradigmas que eu me apropriei, e a partir daí continuar o desenvolvimento da minha pesquisa, não é? E essa etapa ela é extremamente importante, não é? Porque ele nos auxilia nesse processo de ruptura. Ruptura com o quê? Ruptura com um cotidiano,
não é? Que muitas vezes não nos auxiliam, não nos ajudam, por se distanciar então de um paradigma, que é o paradigma de uma ciência, ou seja, de um método científico. Eu não posso então trazer afirmativas, hipóteses, não é? Sem que haja então uma comprovação, não é? Então ele diz sobre essa necessidade, inclusive, de desapegarmos de alguns conceitos, ou melhor, de alguns preconceitos que carregamos antes mesmo de irmos a campo, não é? Antes mesmo de conhecermos aí o repertório teórico de autores importantes, não é? A partir aí daquilo que queremos desenvolver no campo da pesquisa. Então, ele chama isso de uma etapa que é a etapa de ruptura, não é? E finaliza, obviamente, essa terceira etapa aí com a problemática. Então, a imagem fala um pouco isso, a problemática. A problemática é o que? Nos reporta aí uma pergunta, né? Ao problema de pesquisa dentro de um determinado contexto. Então, essa é a fase da ruptura. E depois vem a fase seguinte, que é a fase da construção. Ou seja, é uma fase onde que a problemática ainda se faz presente, porque uma parte se interpõe a outra na imagem, não é? Então a problemática se faz presente e ele avança também na construção de um modelo de análise, a partir do momento que já temos categorias de análise, né? As categorias elas não são difíceis de serem apontadas, né? Um exemplo simples, né? Poderemos observarmos a própria sala de aula, né? De forma sintética, né? A sala de aula, o Bogodan, né, nesse livro Investigação Qualitativa em Educação, ele nos traz alguns exemplos então de categorias, né? Um desses exemplos é a própria sala de aula, por exemplo, né? Como é que eu categorizo uma sala de aula, né? Ou seja, a sala de aula tem uma série composta por muitas coisas, né? Pessoas, então alunos, né? Nós, sujeitos. Então, de um lado eu tenho sujeitos, então uma categoria que é sujeitos. Do outro lado eu tenho, por exemplo, as cadeiras, as carteiras, que são outras categorias, não é? Eu posso também, numa sala de aula, apontar, por exemplo, os recursos tecnológicos existentes. Então aí eu tenho uma outra categoria. Então é a separação que eu faço. Então é o que o Cuive está dizendo aqui nessa etapa de construção, uma construção de uma proposta de pesquisa, né? Aonde eu vou me fazer valer de modelos de análise. E esses modelos eles nos exigem aí o entendimento de categorias de análise. Então essa é uma parte extremamente importante. Por fim, não é? Eu tenho a etapa aqui da verificação, ou seja, uma observação para que haja o confronto entre as diversas fontes de pesquisas utilizadas. Então a observação também é uma fonte, uma boa fonte, né? Uma boa estratégia para coletar dados, não é? E além disso, eu continuo uma proposta de análise de informações ou dos dados coletados. Então eu chego a uma fase de até mesmo confronto com todas essas fontes que tenho. Então, por exemplo, eu tenho entrevistas, não é, que eu realizei. Junto a essas entrevistas eu tenho as observações que eu fiz em sala de aula, utilizando um caderno de campo, onde eu me organizo, não é? E esse caderno ele terá uma data e a hora que os eventos ocorrem, então eu registro isso, não é? Para que então eu possa dar continuidade à minha pesquisa. Então ele fala um pouco sobre essa análise dessas informações a partir da coleta de materiais, não é? E da triangulação, porque aí nós temos uma outra imagem, né? Essa outra imagem ela vai fazer com que a gente então construa hipóteses, não é? Hipóteses a partir de afirmativas. Então eu tenho a afirmativa 1, a afirmativa 2 e a afirmativa 3. E cada uma dessas afirmativas está associada a dados de campo. Então eu tenho entrevistas, né? Eu tenho documentos, não é? Então tudo isso me ajuda, não é? A chegar numa fase que é essa fase da verificação, e a etapa 7 que o Cuive fala, que são as conclusões, né? Então as conclusões têm aí uma importância grande, porque diz respeito a toda a trajetória, ou seja, a todo o desenho que eu fiz, não é, ao longo desse processo de pesquisa. Então é importante que façamos os desenhos, não é? Há uma imensa diferença entre ver uma coisa sem um lápis na mão e vê-la desenhando, né? Vamos desenhar a nossa pesquisa? Então esse é o convite que fazemos a todos vocês nesse instante.
O segredo do escritor é anterior à escrita, está na vida, está na forma como ele está disponível a deixar-se tomar pelos pequenos detalhes do cotidiano. Então, ser pesquisador é se deixar tomar pelos detalhes do cotidiano, é ver com olhos diferentes, não é? São os detalhes, como por exemplo a figura que observamos nesse instante, não é? Essa figura, ela faz parte de um software que chama Espelho de Londres, e aqui o que está colocado é um processo investigativo, ou seja, nós temos alguns objetos dispostos na parte inferior da tela ou da imagem, não é? E esses objetos eles estão espalhados ao longo da sala, não é? É preciso então que haja um processo de investigação, uma descoberta onde que esses objetos estão alocados. Então, para nós isso aqui não é tão difícil assim, mas é preciso de um detalhe, é preciso uma investigação mais detalhada, é preciso então fazer uma busca mais aprofundada, né? Então, como a imagem anteriormente nos possibilitava, né? E aqui me recordo de uma outra passagem de um livro interessante do Leonardo Boff, A Águia e a Galinha. Ele fala assim, no prefácio tem uma conversa que é assim: cada ponto de vista é a vista de um ponto. A cabeça pensa de onde os pés pisam. Então eu pergunto, de onde pisamos? Estamos pisando numa ciência que é uma ciência moderna, uma ciência pós-moderna. Estamos pisando numa perspectiva onde haja uma proposta de uma ciência onde investigaremos o fato, não é? Um fato que ali está colocado a partir do seu contexto, ou isolaremos esse contexto? Ou seja, aqui eu tenho um confronto de uma proposta que seja dialética e uma outra proposta positivista, não é? Então, em educação a pesquisa é qualitativa, e à medida que eu consigo então fazer uma análise, né, que contemple esse contexto social em que essa escola, por exemplo, faz parte, obviamente que eu estou numa pesquisa de cunho marxista, uma pesquisa de uma proposta dialética, que é uma pesquisa importante, uma pesquisa interessante, não é? Então, novamente, fazemos um convite para que todos tenham então essa oportunidade e que, mais do que tudo, a coerência se faça presente aí nos nossos produtos científicos, que seja aí o banner, que seja o artigo, que seja a monografia, não é? Que seja a resenha ou outros produtos, mas que temos a oportunidade de fazê-los para que então possamos comunicar, não é? Comunicar o quê? Comunicar ciência. Então nós somos responsáveis também aí por fazermos aí por elaborarmos conhecimentos novos, não só elaborarmos, mas também divulgarmos conhecimentos novos. Então a academia ela se faz por aí, não é? Então desejo a todos e todas uma boa aula e até breve.